do BI, e existem soluções como o Pentaho, que fazem esse processo de tanto versionar as dimensões, o professor Grimaldo vai tocar nisso daqui a pouco, e também o processamento de cor. Certinho? Por favor. Aqui, pessoal, eu trouxe só um exemplo do Pentaho, só para vocês, não sei se todo mundo conhece, se vocês já tiveram a oportunidade de trabalhar com Pentaho, eu já tive a oportunidade, também trabalhei com o Talend, eles são semelhantes, e ele é uma boa solução, porque ele permite a você a construção da etapa ETL de forma bem visual. Você cria mapeamentos para desenhar a sua carga. Então, quando eu digo mapeamento, você vai criar, no caso, nós chamamos de mapeamento, porque é um processo, né? Então, você está mapeando de onde o dado vai sair até onde o dado vai chegar. Nesse caso aqui, rapidamente, eu tenho um dado aqui no cliente, que eu já joguei na minha área fria também, no Stage, né? Então, estou lendo da minha área fria, e aí ele está ele está construindo os dados que vão ser inseridos na minha tabela FAT. Então, ele faz uma pesquisa na minha dimensão de produto, para obter os dados de produtos, na dimensão de cliente, nessa dimensão de vendas, dos vendedores, dá tempo, ele faz uma seleção desses valores, faz alguns tratamentos e, por fim, ele insere na tabela FAT. Isso tudo de forma visual. Aqui, você pode até inserir algum código SQL, mas ele é mínimo. A própria ferramenta, ele vai construir esse processo. Você vai só trazer o objeto que você quer e dizer o que você quer que ela faça, que ela constrói esse código por trás. Tudo bem? É uma ferramenta bem interessante. Para quem está querendo começar ou quem quer experimentar uma solução open source, tem a Pentaho, ela é bem completinha. Por favor, Grimaldo. Aqui é um outro exemplo também, só para mostrar a vocês, né, o potencial da ferramenta. Então, no caso aqui, eu também estou lendo, no caso ele está lendo aqui duas fatos para construir uma outra tabela fato, provavelmente utilizando informações desses dados dessas duas tabelas fato. Isso também é possível. Inclusive, eu já participei de projetos onde os dados do BI, eles não eram só utilizados para o gestor tomar decisão. Ele foi utilizado e é utilizado para outras ferramentas gerarem relatórios gerenciais. As ferramentas, ao invés de manipular aquela grande quantidade de dados de diversos sistemas, elas consomem a informação que está no BI. É muito mais prático e com a maior performance. A informação já está pronta no BI. Então, a ferramenta, ela vai lá, traz o dado já pronto no BI e apresenta para o gestor do sistema, sem precisar ter esse consumo de recurso ou gastar muito tempo e até consumo de time no desenvolvimento desse relatório que já existe no BI. Certinho, pessoal? Vamos lá, por favor. Bem, então agora, para a gente dar continuidade, eu vou chamar o professor Grimaldo aqui para ele explicar um pouco mais sobre o Data Warehouse. Eu já expliquei a vocês até como chegar no Data Warehouse e aqui está a grande chave da solução BI. Por favor, Grimaldo. Ok, Juraci. Bem, pessoal. Juraci, ele estabeleceu aí exatamente a entrada para o Data Warehouse, ou seja, ele fez toda a explicação de como os dados devem ser trabalhados e construídos utilizando a ferramenta ETL. As formas vocês viram aí no exemplo do Pentaho. E agora a gente vai partir para a construção desse banco de dados. É bem importante, você tem que prestar bastante atenção agora para que você entenda, para que você não faça confusão. Então, o Data Warehouse é um banco diferente do banco que você tem operacional aí na sua empresa. Não tem absolutamente nada a ver com o modelo que foi construído lá para o banco da sua empresa. Ele foi criado para ser veloz, para ser rápido. Então, a gente vai ver algumas coisas bem técnicas aqui que são importantes que você compreenda. Ok? Bem, na verdade, o que tem de banco transacional, relacional, que é aquele aporte de dados que o Juraci falou que sobe para ETL, é o que vai suplantar a criação do DW. Ou seja, eu tenho os meus bancos transacionais,
vou fazer uma infraestrutura toda de ETL aqui para consumir eles, aonde eles estiverem, e ele vai gravar de um banco de dados central. Pronto, essa é a premissa mínima. Esse banco de dados, ele vai ser único para a organização, ele vai ser o que vai prover o suporte à decisão. Então, toda a decisão vai partir dele, não tem outro local. Você não vai mais consultar aqui, porque aqui é o operacional, é o dia a dia. Você vai consultar aqui para tomar a decisão. Então, como o Juraci falou, geralmente ele tem um atraso de um dia, mas isso depende muito da corporação. Então, ele é um lugar central, é onde você vai tomar a decisão, que se lembre que é a premissa do panorama de BI que a gente estabeleceu, é tomar a decisão. Ele é orientado por assunto, ou seja, um Data Warehouse é construído por um negócio da empresa. Então, Data Warehouse por contabilidade, Data Warehouse por faturamento, Data Warehouse por vendas. Então, ele é orientado por assunto. No passado, a gente segregava isso só de um termo, assim, vamos dizer assim, só para constar, a gente falava que não é assim, cada assunto, a reunião desses assuntos dava origem ao Data Warehouse. Cada assunto a gente chamava de Data Mart. Então, tinha uma separação. Hoje, não. Caiu essa questão de Data Mart. As pessoas geralmente não falam isso. E de um assunto ou mais a gente chama de Data Warehouse. Ele é não volátil. O que significa? Esse banco, uma vez construído, você não apaga mais. Você não vai apagar os dados. Você fala, Grimaldo, isso é possível? Será que eu não posso apagar mesmo? Claro que, evidentemente, você pode fazer uma intervenção. Mas no frigir dos ovos, ou seja, na estrutura real, você não apaga. Uma vez você inserir dados lá, ele está lá para sempre. Ele é variável no tempo, ou seja, todos os dados que estão lá, ele tem uma condição de tempo. Então, aquela venda foi de que dia? Aquele faturamento foi de que dia? Quando é que deu a carga da contabilidade? Qual é o valor contábil que está lá? Mas qual é a data? Qual é o tempo? Ou seja, tudo que está na Data Warehouse é sensível ao tempo. Então, ele tem uma constância de tempo, ou seja, os dados se referem a algum lugar no tempo e você vai utilizar isso durante todo o projeto. Então, ele é orientado por assunto, ele não se apaga e ele tem uma premissa de tempo, ok? E isso faz com que ele seja integrado, ou seja, eu vou ter nas minhas diversas bases, vou integrar isso, vou integrar todo o conjunto de dados que eu tenho. Claro que você vai fazer uma consistência para isso, não é uma coisa simples, mas você garante essa integralidade, ou seja, os dados têm que se relacionar de alguma forma, e ele vai estar todinho juntinho em um banco único. Então, esse é o conceito da estrutura de Data Warehouse. Essas são as 4 premissas básicas, mínimas, para que você entenda. Bem, na modelagem, é aquilo que eu falei, é um pouco diferente. Você não vai trabalhar com modelagem tradicional, onde você tem muitos joins, você tem uma ideia de fazer tabelas associativas, como você tem lá no relacional, não. Aqui você vai se concentrar em um conjunto muito pequeno de relacionamento entre tabelas. Então, no modelo multidimensional, a gente se preocupa sempre em dar velocidade, ou seja, alta performance. Se você notar, o seu relacional, se você tiver várias tabelas relacionadas, é muito lento. Então, você podia replicar isso no banco central. Então, ele tem uma estrutura diferente, que a gente chama de modelagem dimensional ou multidimensional. Mas essa modelagem é só para dar velocidade. Ela é baseada em 2 premissas. Dimensão, vou botar aqui, e tabelas fato. O que são essas dimensões? Você tem tudo na sua empresa, todas as informações descritivas, tudo que descreve, então, nome do fornecedor, dados da empresa, quem é esse cliente, onde ele vive, endereço. Então, isso tudo você grava em uma tabela, que a gente chama de dimensão. Agora, e as métricas que vai reger lá o meu faturamento, a minha contabilidade, aqueles valores? A gente grava uma outra tabela, uma tabela normal de banco, mas a gente dá o nome de fato. A gente separa o que é métrica, vai para uma tabela, o que descreve o projeto, ou seja, descreve as informações da empresa, vai para outra tabela. Então, dimensão são os descritivos. As métricas é o que a gente chama de fato. Então, são as métricas da sua empresa. Então, só esses 2 tipos de tabela que compõem o seu projeto de DW, só isso. Então, você tem que se preocupar em fazer um modelo que separe aquelas tabelas todas em 2 tipos. É descritivo? Vai para umas tabelas que a gente chama de dimensão. É métrica? Vai para as tabelas que a gente chama de fato. Aqui eu exemplifiquei como é que vai ficar. Então, se você notar, você tem muito mais dimensões do que fato. Ou seja, a fato geralmente é mais escassa que a dimensão. Tem uma métrica para vários descritores. Aqui no caso, região, trimestre, linha de produtos. Então, essas são as dimensões.
Isso tudo são oriundos de tabelas que eu tenho no sistema. Já as métricas, não. Elas são poucas e elas são ligadas aos descritores apenas para exibir os seus resultados. Então, assim, quanto eu vendi na região sul no primeiro trimestre de linha branca, 250 milhões. E assim sucessivamente. Então, a apresentação fica separada entre o que ele escreve e o que metrifica. É isso que eu quero que você compreenda. Todo projeto de DW é assim. Toda a estrutura de banco centralizado é assim. E é assim que funciona uma modelagem multidimensional. Bem, as dimensões, como eu expliquei aos descritores, a gente chama de eixos. Por quê? Porque tem informações, eu vou mostrar aqui a vocês, é o que rege ou que descreve os dados. Então, você tem muito mais dimensões, como eu falei, muito mais, mas muito mais mesmo, do que as fatos. Então, é a parte textual do seu negócio. As fatos, é o que eu falei, a medição é o que estabelece, são os quantitativos. Se você parar para analisar, tudo que é quantitativo no seu projeto, você eventualmente vai trabalhar dentro de uma tabela fato. Você separa isso, ok? Daqui a pouco eu respondo, Bruno. Vamos deixar para daqui a pouco, cada horário. Não se preocupe que a gente vai responder suas perguntas, ok? Aqui um exemplo de está esquema. Juraci vai fazer essa explicação do que está esquema. Eu só vou mostrar o seguinte. A tabela fato, ela fica centralizada e as tabelas de dimensões, elas ficam periféricas. Então, tudo que é central é fato, tudo que é periférico é dimensão. Está vendo quanto mais dimensão do que fato? Juraci vai dar um overview de tudo isso aqui, ou seja, o modelo multidimensional, ele vai ter uma estrutura diferente do operacional, e você só vai se preocupar em criar tabelas de dimensão e tabelas fato. Ok? Juraci, está contigo. Valeu, Grima. Obrigado aí. Você também já adiantou uma parte aí da explicação. Então, pessoal, aproveitando aqui o gancho de Grimaldo, a gente aprendeu aí, né, o que sobre as dimensões e as fatos. E como o Grima falou, numa modelagem dimensional, quando você está projetando o BI, né, você está desenhando quais serão as dimensões, quais serão os fatos, uma das diferenças é que as tabelas no projeto de BI, as dimensões, normalmente, elas são desnormalizadas. Essa é uma característica. Por que isso, Juraci? Muito porque um BI, uma das características de um BI é a questão do tempo. Imagine que você tem as informações no cliente espalhadas em diversos lugares e para o cliente tirar um relatório cruzando pagamentos com fornecedores, com clientes, ele precisa, primeiro, chamar uma equipe de tecnologia, mostrar o que ele quer, apresentar, desenhar esse relatório, a equipe volta, vai fazer o select, faz um join aqui, um join ali, e isso tem o tempo da equipe, e fora isso, tem um join, esses cruzamentos de dados em um banco de dados, normalmente isso tem um consumo, e o tempo, ele não é um tempo de resposta, e nem, na maioria das vezes, claro, né, na maioria das vezes é aceitável pelo cliente, porque isso a gente está falando de uma consulta. Se o cliente quiser fazer isso todo dia, se ele quiser fazer isso N vezes para fazer uma auditoria, por exemplo, então, esse tempo de resposta é algo que é muito impactante com o BI. Então, por isso a estrutura de BI, as tabelas de BI, normalmente são desnormalizadas. Então, se você tem lá a informação, você tem uma tabela associativa, por exemplo, ligando clientes, produtos e os pedidos, isso normalmente você coloca, você vai ter uma fato, onde lá você já tem a informação de quem é o cliente, você já tem a informação de qual é o pedido, ligando as dimensões. Então, imagine que aqui, tem os pedidos estão aqui. Aqui eu tenho uma informação que me identifica o cliente, a informação que identifica qual é o item, e eu tenho um valor aqui, de forma desnormalizada. Em uma outra estrutura, você teria isso distribuído, mas num BI não, você tem a informação toda aqui, e aqui, se você quer saber aonde é que esse cliente está, em que cidade, quero informações, quero mais detalhes do meu cliente, então você vem na dimensão e identifica e lê mais detalhes do cliente. Eu quero saber mais detalhes do produto que esse cliente está comprando. Você vem na dimensão de produto e obtém mais detalhes desse produto. Qual é o produto, qual é o tipo, volume, unidades de medidas. Ou seja, para você alcançar o detalhe daquele pedido, você vem na dimensão. E aí, aproveitando
essa introdução aqui, o BI, ele apresenta, a solução de BI, ela apresenta dois modelos para você utilizar no desenho do seu projeto. Você tem esse modelo que nós chamamos de modelo estrela, que é Star Schema, e temos um modelo que nós chamamos de Snowflake. Aqui a diferença a gente dá para ver, né? Que eu tenho aqui uma tabela central, que é a fato, ou seja, minhas medidas. Eu gosto muito de dar o exemplo, quando eu estou apresentando o BI para o cliente, e falar qual é o fato, qual é o assunto, qual é o negócio que você quer avaliar. Eu quero avaliar a quantidade de pedidos, por exemplo, e quais os valores médios desses pedidos. Tudo bem, então esse é o fato, tudo bem? Mas você quer avaliar isso sobre quais perspectivas? Eu quero avaliar a quantidade e o valor médio de pedidos, quero saber isso nos últimos 2 anos. Nos últimos 2 anos já é uma dimensão, já é um tempo, então é uma perspectiva. Mas eu também quero avaliar isso por fornecedor, já é uma outra informação, então é uma outra dimensão. Também quero avaliar isso por região, tem uma outra dimensão aqui que vai detalhar as regiões, que vai me permitir colocar isso em um mapa, por exemplo. E também quero avaliar isso por tipos de produto. Então, é uma outra informação. Ou seja, quem vai descrever aquela métrica, descrever aquele fato, são as dimensões. Né? Nós também chamamos de descritores. Dimensões ou descritores. Então, normalmente é dessa forma que eu apresento para o cliente para ele entender, fica mais fácil. Né? E acho que também é fácil para vocês que estão acompanhando, falar que na fato eu tenho as métricas, eu tenho os valores quantitativos. Para eu descrever esse valor, que é um valor, uma quantidade, um percentual, você tem as dimensões em volta da minha tabela fato. Certinho? E esse é o modelo esquema, é o modelo estrela, é o modelo mais utilizado nos projetos de BI. Só que nós temos também um modelo que nós chamamos de modelo bloco de neve, né, o Snowflake. Esse modelo ele se assemelha, porque você também tem uma fato aqui no meio, e esse tem as dimensões, só que aqui nesse caso, ela já não está tão desnormalizada como você está aqui no modelo estrela. Porque nesse caso aqui, eu teria, imagine que aqui eu tenho uma informação de localização. Então, nessa minha dimensão de localização, eu já teria o país, eu já teria o estado e já teria o município. Tudo em uma só dimensão. Por isso que é desnormalizado. No modelo Snowflake, eu teria só uma dimensão chamada país, que está ligada ao que nós chamamos de dimensão auxiliares, né? Uma outra dimensão chamada estados, e ligada a outra dimensão, que são os municípios. Então, por isso que é o Snowflake, justamente, ela parece um floco de neve, né? Um conectado ao outro. Nesse caso aqui, você tem um pouco de normalização, e você ganha em espaço. Né? Uma característica você ocupa menos espaço no banco de dados, mas você acaba perdendo em performance, porque você vai ter uma série de joins a serem executados. Tudo bem, pessoal? Tranquilo aqui o entendimento dessa diferença. O modelo mais utilizado, normalmente, é o Star Schema. Mas existem situações que o bloco de neve ele pode ser utilizado para atender aquele projeto em específico. Ok? Vou passar aqui. Então, aqui, para a gente exemplificar esse modelo, né, que eu acabei de conceituar aqui para vocês, a gente tem aqui só um modelo de um sistema, né, sistema de vendas. Então, aqui eu tenho esse modelo relacional. Então, a gente tem um modelo comum que nós que somos da área de tecnologia já conhecemos, né? Então, tem as vendas, ligando tem as lojas, tem a loja. Preciso saber o cliente, eu tenho aqui o cliente. Se eu preciso saber o bairro do cliente, eu tenho aqui uma outra tabela de bairro que identifica qual é o bairro do cliente. Aqui eu tenho o ID do bairro. Essa venda foi feita por que vendedor? Eu tenho aqui o vendedor. Foi feita em que loja? Eu tenho aqui a loja. Quais foram os itens dessas vendas? Eu tenho aqui. E quais foram os produtos dessa venda? Então aqui. Que produto é? Que tipo? Qual a linha de produto? Ou seja, é bem normalizado, justamente para facilitar o entendimento e manutenção desse projeto. Certo? Então, esse é um exemplo de um modelo relacional e um sistema que está espalhado, né, normalmente instalado e implantado na maioria das empresas. Só que o gestor, ele quer acompanhar essas vendas e de forma rápida, ele quer saber, sim, quais foram as vendas dos últimos meses, ou eu quero comparar as vendas desse Natal
com o do Natal passado. Então, como foram nossas vendas dos últimos 2 natais, ou aproveitando essa Black Friday, as últimas 2 Black Fridays, como foram essas vendas? Então, ele vai ter que recorrer à equipe de TI para preparar essa consulta. E com o BI, não. O BI, a gente tem esse ganho. O próprio gestor, ele pode fazer essa pergunta dentro do BI e ele já vai ter essa resposta muito mais rápido, justamente porque a estrutura do BI, a tabela fato, ela provavelmente vai ter essa informação já desnormalizada e para ele obter muito mais rápido. Mas vamos passar aqui para vocês entenderem. Então, vocês viram aqui como é esse modelo relacional, certo? Tem as vendas, então identifica como é cada caso. Aqui, ó, a gente transformou para um modelo dimensional. É um modelo, no caso, um modelo estrela. Então, como eu disse, olha, aqui eu tenho as vendas, né? Qual é o assunto do cliente que ele quer descobrir? Eu quero acompanhar minhas vendas. Eu quero saber como minha empresa está se comportando ao longo do tempo, por produto, por cliente, em relação às minhas vendas. É isso que eu quero acompanhar para tomar decisão. Para onde minha empresa vai, o que é que eu vou fazer, eu preciso saber disso. Então, a gente tem aqui o fato, que é a quantidade e os valores que foram vendidos. Mas você pode saber isso por qual perspectiva? Você quer saber por loja? Você quer saber por anos? Né? E isso, quando eu digo por loja e por ano, você faz isso ao mesmo tempo. Você não traz um retorno, necessariamente só por loja ou só por tempo. Você vai adicionando isso, por exemplo, em uma ferramenta OLAP, e essa informação ela vai sendo construída. A estrutura do BI ela já vai trazendo isso para você automaticamente. Por isso esse modelo. Então você consegue identificar quais são as lojas, quais são os meses que essas lojas mais vendem, por exemplo, e quais são os clientes que mais fizeram compras, em quais períodos, por exemplo, você pode responder isso. Quais são os produtos que esses clientes mais compraram. Então, você consegue cruzar essas 4 informações e perceba que um SQL, por exemplo, construído aqui, ele tende a ser muito mais simples e muito mais direto do que o que existia no modelo anterior, onde para saber que produto era, eu tinha que passar, por exemplo, por 3 ou 4 tabelas. Então, a depender do volume dessas tabelas, minha consulta ia demorar muito e fora o custo e tempo do meu desenvolvedor para gerar isso. E aqui não. Aqui a estrutura ela já está desnormalizada e o retorno é muito mais rápido. O banco de dados ele não precisa percorrer tantas estruturas e tantos índices para obter essa resposta. Isso já está desnormalizado e permite a ele ter esse retorno mais rápido. Então, essa é a grande vantagem do BI. Essa é a chave do sucesso de um projeto de BI. É o cliente ter a informação de uma forma rápida e permitir a ele justamente fazer essas comparações, principalmente pelo tempo. Como é que como foi minha Black Friday em 2014 e 2015, para eu tomar uma decisão agora em 2016? Quais foram os produtos mais vendidos nesses 2 últimos anos? Né? Qual foi a loja que teve maior resultado? Vamos investir nessa loja, vamos adicionar mais vendedores para a gente aumentar, colocar uma meta maior. Ou seja, o BI vai dar esse apoio justamente na tomada de decisão do gestor. Tudo bem? Então, essa é uma explicação sobre o modelo Estrela, que é o modelo mais comumente utilizado em um projeto de BI. Então, pessoal, a gente voltou aqui para a nossa arquitetura. Nós passamos por praticamente aqui todas as etapas de construção de BI, só não falamos muito da parte de servidor OLAP, de data mine, mas aqui, essa parte de servidor OLAP, ela pode ser recepcionada com as ferramentas. As ferramentas que nós temos hoje no mercado, elas atendem essa parte de servidor lá para entrega do dado do BI de uma forma fantástica. Os clientes hoje, você não precisa, você dá um treinamento de um turno ou de no máximo 4 dias nas ferramentas que existem hoje no mercado, e o cliente ele passa a construir e obter toda a informação da solução que você e sua equipe construíram. Você não precisa mais ser contactado para gerar a informação. Isso, o cliente que sabe o que o seu negócio é e sabe o que quer, sabe que pergunta realizar para melhor gerenciar seu negócio, ele vai fazer essas perguntas corretamente aqui. Então, essa ferramenta aqui, OLAP, você tem diversas.
temos o OBE, temos ferramentas de descobertas de conhecimento hoje, descoberta de dados, temos QuickView, temos o Power BI, então temos o OBE, já falei do OBE, tem o próprio Pentaho, que também oferece uma solução OLAP. Então, para essa parte aqui, nós estamos bem servidos, assim como todas essas etapas. E, para fechar aqui, o Data Mining também ela já entra em uma outra área, então a gente não vai conseguir hoje falar sobre Data Mining, porque é uma área muito extensa, mas as soluções também hoje que trabalham com BI, elas já trazem uma perninha ali em Data Mining para, se o cliente tiver um conhecimento um pouco mais evoluído, ele também aplicar uma técnica, aplicar algum algoritmo para extrair um conhecimento daquele dado que está no BI, certo? E por fim a gente tem o Big Data, né? Que o Big Data é a consolidação de todos esses dados que estão aí espalhados, tanto no BI, na nuvem, e que você precisa aproveitar ele para um fim, para tirar uma vantagem, né? E aproveitando da velocidade, utilizando dos recursos para consumir e processar esses grandes volumes de dados. Então, o Big Data também está aqui dentro dessa solução do BI, por isso que a gente coloca, porque ela também consome o BI como fonte para a sua exploração de dados e geração de conhecimento. Tudo bem? Tudo bem até aqui, pessoal? Vocês gostaram aqui da nossa apresentação? Queria saber aí o feedback de como é que tá, se vocês gostaram da apresentação. A gente está chegando aqui ao fim da apresentação, né, do que a gente tinha para conversar com vocês. Queria saber de vocês aí, se vocês já têm um feedback, se vocês gostaram, porque eu ainda quero falar sobre uma coisinha aqui, falar sobre um ponto do Aprenda Virtual para a gente abrir para perguntas. Mas só queria saber, tem um feedback de vocês. Vocês estão gostando? Está sendo muito legal. O Bruno já disse aqui que está legal. Queria saber aí, Luciano, Luísa, Matheus, estão por aí ainda? Pronto, beleza. Cadê Luísa? Luísa falou pouco. Pronto, beleza. Ótimo. Ótimo, pessoal. Pô, que legal. Muito bom mesmo saber que a gente está contribuindo com vocês. Esse realmente, quando eu e Grimaldo nos reunimos e pensamos nesse webinar, era justamente essa a ideia. Trazer para vocês um conteúdo que vocês pudessem realmente aproveitar e utilizar no sucesso profissional de vocês. Né? Então, assim, a gente queria realmente apresentar de ponta a ponta como é possível você construir um BI, né? Quais são os passos para você construir um BI, né? O que você tem que considerar na construção de um projeto de BI, que ferramentas você tem que envolver. Esse era o nosso objetivo. Desde o primeiro momento que nós pensamos, a gente falou, vamos fazer nosso primeiro webinar e vamos entregar esse conteúdo para o pessoal, porque eu sei que quem é da área ou quem quer entrar na área de BI, quer se aprofundar na área de BI, quer saber justamente sobre esse tipo de conteúdo. Beleza, que Luciano aqui dizendo que eu estou fazendo muito IGA, ótimo. Pessoal, eu só vou fazer o seguinte, eu vou falar aqui para vocês o seguinte, vocês sabem, Grimaldo, ele é professor do Aprenda Virtual, eu também sou professor do Aprenda Virtual, né? Eu tenho um curso lá de SQL, não sei se algum de vocês já teve a oportunidade de conhecer meu curso lá no Aprenda Virtual de SQL, né? Um curso de SQL para Oracle. Em breve eu estarei colocando outros cursos lá, mas Grimaldo ele tem diversos cursos de BI lá. E aí, conversando com o Grimaldo, eu falei, poxa, Grima, o pessoal que vai estar acompanhando esse nosso webinar é um pessoal que vai estar realmente focado, querendo conhecer e aprender, né? Crescer profissionalmente na área de BI. E eu conversei com ele e com a equipe lá do Aprenda Virtual para ver a possibilidade de, só para quem está aqui dentro desse treinamento, desse webinar, oferecer um desconto. Um desconto em algo que pudesse realmente ajudar você a progredir profissionalmente na área de BI. Então, a gente pensou em oferecer um cupom de 40% de desconto na academia profissional de BI, lá no Aprenda Virtual. Eu vou abrir aqui rapidinho, não sei se todos conhecem. Deixa eu abrir aqui, só um minutinho.
Pronto, aqui é nosso ambiente, o Aprenda Virtual, é uma plataforma bem voltada para a área de Business Intelligence. Então, aqui você tem muitos cursos para quem quer entrar nessa carreira de BI. Mas vamos focar no que a gente preparou para vocês. A gente focou nessa academia. Né? Dentro do Aprenda Virtual tem 3 academias, e são academias de formação mesmo de um profissional de BI. Tudo que a gente falou aqui ao longo desse webinar está dentro desse treinamento. Mas como assim está dentro desse treinamento? Assim, todas as ferramentas para você construir um BI e saber quais os passos seguir para construir um BI de ponta a ponta estão dentro desse treinamento. É um treinamento que é formado, né, pelo meu curso de SQL para a Oracle, né? Você precisa saber SQL, independente de solução que você utilize, se vai manipular dados em bancos relacionados, você vai precisar conhecer SQL. Então, tem o curso de SQL para a Oracle, como eu falei, que foi eu que desenvolvi. Tem um curso de PLSQL, tem a parte de modelagem de dados para DW. Então, essa rápida introdução que eu falei aqui sobre o modelo esquema, modelo estrela e modelo floco de neves, você tem um aprofundamento aqui para saber qual a melhor forma, quando é que eu devo usar um, quando é que eu devo usar outro. Então, dentro desse treinamento, você vai aprender isso. Você tem um curso sobre Pentaho, né, a solução de BI completa, que foi desenvolvida pelo professor Vinícius. Essa solução de Pentaho, você consegue construir o BI de ponta a ponta utilizando só ela. Ela tem ferramenta de ETL, tem a ferramenta OLAP, tem ferramenta de processamento de curvas. É uma solução bem completa. Se vocês não conhecem, vocês podem dar uma pesquisada aí sobre o Pentaho. E também tem a parte que a gente não teve a oportunidade de falar aqui, que é a de mineração de dados, para você também aprender como gerar mais conhecimento sobre os dados que forem disponibilizados pelo BI e até dados que o próprio cliente tem e não quer colocar no BI. Ele quer simplesmente gerar uma predição ou quer identificar um padrão. Você também vai ter esse conhecimento aqui. Além disso, tem mais 2 outros treinamentos que também são muito interessantes, que é do OWB para o Data Warehouse e o Power BI. O OWB é uma solução que nós utilizamos em projetos. É uma solução da hora. Ela vem quando você adquire um banco de dados, ela é uma solução completa para você preparar o ETL. Então, você quer fazer uma carga de uma dimensão, então você constrói a tabela, constrói a dimensão, você configura essa tabela, você faz o mapeamento sem praticamente digitar nada de SQL, simplesmente puxando os objetos, e tudo isso é disponibilizado lá no banco de dados Oracle pela própria ferramenta. Ela é fantástica. E além disso, você também para tabelas de dimensões e também para tabelas FADs. E por fim tem o Power BI. Eu não sei se todo mundo conhece, mas o Power BI é uma nova solução da própria Microsoft, é uma solução que ela está apostando aí para bater de frente com o ClickView na descoberta de dados ou descoberta de conhecimento. Né? Então, é uma solução que é na nuvem e ela permite você obter informações no Facebook, ou trazer um arquivo TXT, jogar nela e já apresentar em forma de gráfico, em forma de mapas. Ela já apresenta indicadores. É uma ferramenta também muito boa. E para quem está entrando na área de BI, ou que já está na área de BI, eu digo que é um mercado que está se abrindo, e o Power BI, a Microsoft está apostando muito nessa ferramenta. Então, também é um outro treinamento que está dentro dessa academia. Então, vocês estão vendo que é uma solução, é um curso bem completo, é um curso denso, né? Você tem muitos cursos dentro de uma academia, e por isso a gente, estudando quais cursos a gente poderia oferecer aqui nesse webinar, a gente imaginou que esse seria o mais adequado para quem estava aqui participando. E além disso, vou aproveitar que a gente também está aqui, a gente resolveu apresentar aqui para vocês, não sei se todo mundo conhece, o Resumo BI. O Resumo BI, ele é um outro projeto meu de Grimaldo, ele é um resumo que nós criamos com conceitos da área de conceitos sobre BI. Você vai encontrar nesse resumo, é um arquivo PDF de 4 páginas, você vai encontrar nesse resumo todo esse conceito que a gente passou aqui nesse treinamento, você vai encontrar nesse resumo. Ele é um guia de referência. Você que já trabalha e tem dúvida, quais são os tipos de versionamento de uma dimensão?
Você vai nesse resumo rapidinho no PDF, tá lá pronto. Tem lá a resposta. Quais são as etapas de construção do BI? Aquele mapinha que a gente colocou aí, a arquitetura do BI, a gente extraiu de lá. Então, se você quiser conhecer, tem aqui nosso resumo, que para esse webinar, quem está participando aqui com a gente desse webinar, e resolver entrar na academia, vocês estão vendo aí que ele custa R$29,90. Ele é bem baratinho, acessível, né? Nosso intuito aqui não foi ficar rico com o resumo BI, foi justamente consolidar nosso conhecimento nesse material. E ainda tem uma outra coisa, me permita. Esse material também ele é feito para quem estuda para concurso. Né? Você que se prepara para concursos e quer resolver questões triviais, dentro desse treinamento nós colocamos 50 questões nos últimos concursos, só questões de viagem. Então, quem também se prepara para concurso, é uma ótima ferramenta, né, para estudo, para tirar dúvida, para revisar quando estiver próximo de algum concurso. Então, só voltando aqui para a gente fechar e abrir para as perguntas, para quem está aqui nesse treinamento, só para quem está aqui, certo? Você não vai ver essa promoção fora daqui. Então, para quem está aqui até o fim da noite de hoje, até meia-noite, a gente conseguiu um cupom, né? O cupom se chama Webinar, de 40% de desconto da academia profissional. Se você for ver lá, a academia ela tem um preço, e aí basta você colocar esse cupom Webinar, na hora de você pedir para aplicar, ele vai dar 40% de desconto. E se você adquirir hoje, nós vamos dar para você o resumo BI. Né? A gente recebendo aqui sua aquisição da Academia BI, a gente também passa para você o resumo BI sem custo algum. Tudo bem, pessoal? Era só essa finalização que eu queria passar para você. Eu vou passar aqui a palavra para o professor Grimaldo, para a gente começar a tirar algumas dúvidas. E também fiquem à vontade para fazer as perguntas aí. Por favor, Grimaldo. Ok, Juraci, ótimo, excelente. Pessoal, foi isso. Eu só vou responder aqui essa pergunta de Bruno, e aí a gente vai abrir aqui para perguntas. Vocês podem perguntar o que vocês quiserem, ok? Bruno perguntou aqui para mim. Deixa eu ver aqui a pergunta de Bruno. Aqui, Grimaldo, eu tenho. Você tem? Grimaldo. Tenho, aqui, ó. Grimaldo, vou falar aqui para todo mundo escutar, né? E a pergunta de um pode ser a de outros. Grimaldo, dentro do DW eu tenho vários esquemas multidimensionais. Ou faço um por banco. É isso. Você quer responder, Grimaldo? Eu respondo. Tudo bem. Na verdade, dentro do Data House, a sua preocupação principal é você criar o melhor modelo multidimensional. Certo? Essa é a sua grande preocupação. Existe um modelo multidimensional ideal, Grimaldo? Não existe. Juraci falou isso, que às vezes não é legal, mas a gente cria um modelo que o ideal é o Star Schema, a gente acaba criando um Snowflake. Isso vai depender muito do negócio. Mas dentro de um Data House, geralmente a gente cria estruturas multidimensionais por assunto. Então, se você tem uma estrutura multidimensional de um banco de faturamento, então todos os esquemas de dimensão e fato de faturamento vão estar em um único lugar, ou seja, em um mesmo banco. Se fosse no Oracle, é como se estivesse em um mesmo esquema. Então, você une isso em um mesmo lugar. Geralmente, a gente coloca tudo isso reunido, ou seja, é um banco só, porque é um banco único, consolidado, e os esquemas estão ali juntos, estão unidos. Por quê? Porque aí você também não perde performance, você não precisa fazer links ou DB links entre esses esquemas. Então, a gente cria um esquema dentro de um banco e esse esquema multidimensional, a gente coloca todas as tabelas que a gente vai utilizar para o nosso Data House. Geralmente a gente faz isso. Aí você pergunta para mim, Grimaldo, você nunca fez diferente? Já. Um dos meus primeiros projetos, eu fiz dimensão em um esquema, eu fiz fato em outro esquema, e depois, para fazer essa união, foi uma complicação danada, e houve um crescimento das tabelas, eu tinha tudo separadinho, então ficou uma coisa bastante complicada de organizar, não é na lentidão de acesso, mas da organização das cargas. Então, geralmente, a gente coloca tudo em um esquema só, ok? Tem mais alguma pergunta, pessoal? Vocês querem perguntar mais alguma coisa? Bruno, deu para esclarecer? Ainda já tirou sua dúvida? Beleza, tranquilo.
Pessoal, vocês têm mais alguma pergunta? Eu só queria, Grimaldo, só fazer uma correção aqui, pessoal. Meu e-mail aqui, ó, tem um e-mail de Grimaldo, aqui no caso é Hotmail, né? Então acho que é mais fácil para você presumir, né? Mas aqui meu e-mail é Juraci A, né? No caso aqui a gente faltou um AJR, né? De Juraci A Almeida Júnior, né? Então juraciajr@gmail.com e aqui é Grimaldo Lopes, @hotmail. Se vocês tiverem alguma dúvida a mais, se quiserem, se agora tiverem uma dúvida, quiserem passar por e-mail também, fiquem à vontade. Vamos ver aqui, ó, o Bruno tem mais uma pergunta. Sobre certificações, como você vê o mercado de certificações para profissionais iniciantes no mercado? É uma boa? Eu vou começar respondendo, Bruno, se você quiser complementar, pode responder. Fique à vontade. Então, Bruno, é o seguinte, eu tenho duas certificações, não são certificações na área de BI, eu tenho certificação na área de banco de dados, né? Eu sou DBA e também tenho certificação em SQL. E para um profissional iniciante, eu acho que assim, ele tem que investir em certificação, mas a partir do momento que ele já teve a oportunidade de experimentar algum projeto de BI. Porque ele simplesmente ter a certificação, às vezes o mercado ele vai olhar para a sua experiência, vai ver que você não tem a experiência, ainda está muito iniciante e não vai valorizar tanto quanto deveria. Então, assim, como sugestão, né, nas oportunidades que eu tive de tirar a certificação, eu sempre tirei a partir de um momento que eu já tinha alguma experiência. Né? Então, eu sugiro a você, né, a tentar entrar no mercado, realizar alguns treinamentos, né? Realizar alguns treinamentos, isso é fundamental para quem quer entrar na carreira, realizar alguns treinamentos para ter uma base boa. Se você olhar no mercado, o perfil normalmente ele determina, né, na área de BI, ele determina que o profissional conheça determinadas as ferramentas de BI e essas ferramentas são diversas. Então você pega lá um perfil para analista ou para consultor de data warehouse, você tem lá SQL, MicroStrategy, OWB, Pentaho, é muito técnico, acaba sendo técnico o perfil que o profissional é exigido, mas essa é uma parte. A outra parte é ele também pede que o profissional ele tenha ele saiba, né, ter um bom relacionamento interpessoal, tanto com colegas quanto com clientes, porque como eu disse, o profissional de BI, ele entra na empresa, ele entra no negócio da empresa. Então, ele precisa conhecer o negócio da empresa para ele conseguir entregar o resultado que a empresa, né, que o cliente espera. Então, essa parte é muito importante. E, no momento que você começar a adquirir experiência em alguns projetos, você começar a adquirir expertise em algumas soluções, fica muito mais fácil você informar ao mercado que você também é certificado e o mercado vai valorizar muito mais, porque ele vai olhar e observar. Esse profissional, ele já tem uma certa experiência nessa solução, digamos, uma solução Oracle, e também ele já tem experiência e também já é certificado, ou seja, é um profissional que eu posso confiar e entregar um projeto com essas características sem nenhum receio, certo? Então, essa é a minha opinião. Eu não sei se foi justamente isso que você estava querendo saber, Bruno. Se não for, eu peço desculpa aí, peço que você complemente, mas eu acredito nisso. Se você quiser complementar, Grimaldo, por favor. Não, tranquilo. Eu acho que você respondeu bem. Juraci complementou bem a resposta. Hoje a gente tem uma dificuldade grande de achar profissionais que conheçam a área. A gente não está exigindo muita parte de certificações, não. Hoje é mesmo a experiência. Claro que a certificação é legal, é importante, mas eu e Juraci mesmo nunca tivemos nenhuma dificuldade na área de BI, na área de DW, por questão de certificação. Por quê? E realmente é complicado a gente ter profissionais que conheçam bem a área, que estruturem bem a área, que saibam trabalhar com diversas ferramentas. Então, o mercado acaba não exigindo, ok? Gente, é isso. A gente acha que fizemos um bom webinar. Vai estar gravado. Vocês têm aí nossos e-mails. Podem escrever para a gente. Né? Estamos à disposição de vocês. Espero que vocês tenham gostado. A gente, com certeza, a Aprenda Virtual vai programar outros webinars. E Juraci também vai estar aqui com a gente, outros professores. A gente vai estar com vocês o tempo que vocês precisarem.
Você sabe que a filosofia nossa é uma filosofia de aproximação direta com o aluno. Esse é um diferencial de mercado. Eu acredito que esse é o maior diferencial de mercado dos professores e do Aprenda Virtual. Ou seja, a gente está com vocês sempre. Sempre, sempre, sempre. Uma vez aluno do Aprenda Virtual, sempre os professores estão lá tirando dúvidas e acompanhando na vida profissional. Ok? Um grande abraço. Vou deixar para a Juraci se despedir. Eu me encerro. Uma boa noite para todo mundo. Então, pessoal, eu também queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né, passando um pouco do conhecimento para vocês. Espero que vocês realmente tenham gostado. Nosso intuito foi realmente trazer esse conteúdo para você que já é da área de BI, você que está entrando na área de BI, ou quer entrar na área de BI. Então, foi justamente trazer esse conteúdo. Eu fiquei muito feliz quando a gente acertou, né, que íamos começar esse projeto de webinar. Ficamos felizes quando vimos as pessoas se interessando e mais felizes ainda com a presença de vocês aqui. Então, eu também quero agradecer aqui, até em nome de Grimaldo, ele já falou, mas agradeço a Bruno, a Luísa, a Matheus, a Mr. Lopes, as pessoas que passaram aqui, né, que tivemos momentos que tinham mais participantes, momentos que tínhamos menos, as pessoas que participaram, que nos assistiram. Realmente, muito obrigado, uma boa noite e até a próxima. Nossos contatos estão aí, fiquem à vontade para entrar em contato com a gente. Tudo bem? Então, um abraço, muito sucesso a vocês e até a próxima. Vamos fechar, Green? Vamos fechar. Um abraço, então, pessoal. Boa noite, pessoal. Estamos encerrando agora.